Olá, Perspectiva no Ar. E hoje nós vamos filosofar um pouco, olhando a questão temporal. O que foi o ano 2023 e para onde é que ele nos conduz em 2024? Eu convidei um jovem amigo de muitos anos, mas publicitário, e com uma visão essa visão que a publicidade tem de enxergar aquilo que não se enxerga ao olho físico. Eu convidei o Álvaro de Carvalho, da agência Soul Propaganda, agência de publicidade ou de marketing? Publicidade. De publicidade. É um querido amigo, já esteve aqui uma vez conosco, filosofamos bastante, e agora eu achei necessário filosofar com ele sobre esses tempos que nós estamos vivendo. Prazer ter você aqui, Álvaro. Prazer, como sempre, todo meu, Onofre. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Opa, o prazer é meu, imagina. Álvaro, 2023 me pareceu muito emblemático, um ano em que o primeiro ano depois da pandemia, efetivamente depois da pandemia, as mudanças que houve, as mudanças políticas no país, no mundo, guerra na Ucrânia, guerra no Israel com o Hamas, mudanças profundas no mundo, a União Europeia se desestabilizando, a economia americana se desestabilizando, a economia chinesa entrando em confusão, o Japão afundando, o petróleo afundando como opção política e econômica. Então, foi um ano de muitas mudanças. O seu olhar de publicitário e de pessoa espiritualizada, como é que você enxerga esse 2023? E aí nós caminhamos para 2024. Eu queria saber como é que você enxerga um e o outro. Bom, 2023 foi, como você disse, um ano complexo. Não é um ano de análise simples, né? Mas ele mostra mais uma ruptura, talvez uma ruptura de era, uma chegada de uma nova geração com um pensamento muito diferente. Essa nova geração chegando ao mercado, chegando às escolas, a postos de liderança, né? A influência política voltando a ter um destaque muito grande na vida das pessoas, consequências muito grandes na vida das pessoas e dos povos em geral, né? E aqui no Brasil não foi diferente. A gente começa 2024, a gente sai de 2023 com eventos climáticos, por exemplo, afetando a nossa principal economia, nosso principal fator econômico, né, que é o agronegócio. A gente vai para um segundo ano de um governo propondo uma nova ruptura. Então, a gente vive, acho que um momento, mais uma vez, peculiar, né? Não há momentos idênticos, né? Há momentos parecidos, mas a gente está vivendo É uma virada de ampulheta, né? Total, completamente. E na publicidade, a gente vem de um ano curioso para a publicidade. Em 2023, a publicidade cresceu muito. Foi nesse ano 2023? Exatamente. O mercado cresceu, se expandiu. Deveria ser o contrário, né? Exato, na ordem de 15% do mercado. Então, a gente teve um aumento muito grande, uma chegada de muitas marcas diferentes, uma democratização do acesso às mentes das pessoas, né? E, por outro lado, acho que uma sobrecarga de informação na cabeça de todo mundo. Me fala sobre essa sobrecarga de informações. A grande concorrência que existe hoje é sobre um espaço na mente, na atenção das pessoas, né? Então, há poucos anos, a gente convivia com alguns canais de TV, alguns jornais, algumas rádios, uma outra mídia fora de casa, né? Que a gente chama de out of home, os outdoors, os painéis e tal. Uma revista, um folheto, o tempo das pessoas era um pouco mais destinado a outros tipos de atividades. E essas pessoas, elas viraram, na verdade, toda pessoa é uma fonte muito grande, não só de consumo, mas ela é aberta para ser influenciada para N tipos de comportamentos, né? E com o advento das redes sociais, da internet, com todo o seu ambiente, a expansão
dos meios multimídia, da TV, do rádio, do áudio, do podcast, de tudo. A grande corrida é por um espaço maior, ou por um espaço sequer, nas mentes das pessoas. Na mente das pessoas. Isso é extraordinário, não é? Porque me lembro eu sou mais maduro do que você, na minha juventude, livros, rádio, porque não tinha TV, e conversas. Então a mente funcionava assim, ó, nessa velocidade. E agora? E agora, Onofre, curiosamente, apesar desse bombardeio de informação, há uma incapacidade de escolha nossa, de priorização dessa informação. E a gente passou rapidamente aqui falando da nossa maior economia, que é o agronegócio, né? E agora, tocando um pouco mais o futuro, 2024 para frente, há uma preocupação muito grande, porque o brasileiro, nós brasileiros, a gente está completamente fora do grande mercado global do conhecimento. Então, se você pega hoje as maiores empresas chinesas, as maiores empresas americanas, né? Se a gente falasse isso 15, 20 anos atrás, certamente a lista das 10 maiores seriam empresas de commodities. Sim. Né? Hoje são empresas de tecnologia. O que são empresas de tecnologia? São empresas de conhecimento. Sim. E o Brasil está completamente fora do mercado, do grande e maior mercado do mundo para os próximos anos, que é o mercado do conhecimento. O QI médio brasileiro, ele é ridículo comparado ao QI médio global. A gente fala de uma média de 100, o QI médio brasileiro hoje estima-se que realmente ele gira entre 80 e um pouco abaixo de 80. Você está falando de QI médio das pessoas. As pessoas. O quociente de inteligência das pessoas. Exatamente, a média do QI dos brasileiros. Então, se você pega o QI médio chinês, por exemplo, ele chega perto dos 90. Estamos falando de um país com uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. E o QI médio americano vai chegar perto dos 100. E 100 é o QI médio. Médio, que tem lá em cima. Uma pessoa com QI 100 dificilmente faz alguma coisa inovadora ou disruptiva. E esse grande mercado do conhecimento, a gente perdeu o time. E ele está ligado essencialmente à educação, né? Porque é uma construção. É uma construção, isso se faz em médio a longo prazo, isso não se faz da noite para o dia. E as consequências de uma população menos educada, ela complica, ela dificulta a reordenação desse povo, uma reorientação desse povo novamente ao conhecimento. A própria publicidade brasileira, que há décadas se manteve entre as 3 melhores brasileiras do mundo, as 3 melhores do mundo, extremamente criativa, desejada pelo mundo inteiro, ela começa a entrar em declínio exatamente pela ausência de novos talentos. Você, como eu já não estou mais viajando para o exterior, não, já cansei. Mas viajei muito e tive temporada, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa. Via lá as pessoas muito tensas e tensionadas e muito pressionadas pelo que vem de fora, mas eles tinham uma estrutura de educação que dava para equilibrar isso e sobreviverem, embora fossem intensas. E isso é um resultado desse mundo, dessa máquina, né, econômica, social, política. E a gente aqui muito lentos. O Seito veste uma camisa do time de futebol e está com a vida organizada. E ele foge da real, né? Pede uma cerveja com a camisa do time de futebol e vai discutir futebol uma tarde, uma noite inteira tomando cerveja. Quer dizer, isso dá um foco, vamos tirar o aspecto de lazer, né, que ele é necessário. Mas dessa forma, assim como uma espécie de paranoia nacional, a gente está fora do mundo, né? Fora do mundo. A gente volta à máxima, né? Eu trabalho com convencimento a minha vida inteira. Quando você começa a aprofundar um pouco mais, até
nos aspectos científicos da observação, as reações a estímulos, né? A gente retorna a uma obra de um grande mestre da humanidade chamado Aristóteles, e no volume 3 da Arte Retórica dele, quando ele estuda e detalha o processo de convencimento. Hoje, quando a gente toca as mais recentes teorias de vendas, de comunicação, de publicidade e tal, é uma nova roupagem para aquela estrutura que o Aristóteles percebeu e organizou para a gente. É um arquétipo, né? Exatamente. E quando eu comecei a entender isso um pouco melhor, eu sempre me coloquei num dilema quando ia fazer ou quando vou fazer qualquer propaganda. Eu posso simplesmente persuadir ou eu posso colaborar, posso fazer isso de uma forma útil, de uma forma que estimule consciência. E eu sempre tento ir por esse caminho, porque nesse exemplo que você dá do modelo de vida do brasileiro médio, né, a gente vai retornar àquele entendimento objetivo, extremamente pragmático e correto do Niccolo Machiavelli, né, do pão e circo. Né? Então, você satisfaz as pessoas, muitas dessas pessoas, com estímulos muito pobres. Né? Quando o ideal seria que nós... Por exemplo, Álvaro, me recordo lá pela minha juventude, beba Coca-Cola. Estava na mídia, nos jornais, revistas, TV, no rádio, beba Coca-Cola. E hoje, como é que se dirigiria ao público consumidor nessa linguagem nova que você falou? Hoje, esses países, inclusive os países um pouco mais desenvolvidos, eu não gosto muito desse termo, mas vamos usar aí, já há uma preocupação muito maior com a preservação do corpo, com a saúde, né? Então, um grande mercado global. É o que a gente chama de healthcare, né? Que são os cuidados com a embalagem, saúde. né? O uso o destino da embalagem. Exatamente. Na Europa, por exemplo, a população, 35% da população já paga mais de 15% de diferença no preço pelo mesmo produto que é presente na embalagem, indicações de que é um produto sustentável de alguma forma. Por exemplo, essa preocupação com o planeta, que na verdade a gente precisa se preocupar com onde a gente vive, e as marcas precisam trazer isso hoje dentro da comunicação delas, para o público que as compra. Então, beba Coca-Cola para agora é isso aí que você está falando. O brasileiro ainda está meio no beba Coca-Cola. Ele ainda responde a um vocativo muito simplista, em sua maioria, né? A gente vem de um mercado de mídia que trata as pessoas pela média, né? Média é meio, né? Sim. É o meio. O que é o meio? É aquele caminho que toca todo mundo. Então, historicamente, a gente tende a tratar as pessoas pelos pontos comuns. Então, a gente traça ali uma média. O que aconteceu com a comunicação? A gente começou a ter uma personalização, uma individualização dessa comunicação. E agora isso está sendo brutalmente potencializado com a inteligência artificial. Então, hoje eu consigo dizer beba Coca-Cola para quem precisa ouvir beba Coca-Cola, eu consigo dizer que Coca-Cola não faz tão mal à saúde, eu consigo explicar para quem quer explicação, eu consigo falar de aspectos de embalagem com quem busca, para quem isso lhe é... Sustentabilidade para outros. Para quem isso é caro. Trabalho não escravo ou escravo, exatamente. etc. Né? Então, hoje, há quase que não há uma morte, mas a média está na UTI. A individualização da comunicação, não só da comunicação dos produtos, né? Uma grande tendência para 2024, por exemplo, é o CRISPR, né? Que é a manipulação dos genes, né? Individualmente. Então, a ciência vai praticamente, se você tem uma doença genética, né? que vem, ela vai conseguir editar os seus genes individualmente. Isso é uma tecnologia hoje que já existe. Não é popularizada, mas já existe. Então, a gente está saindo da média
até na saúde, que nada, também é. O que é um medicamento? Um medicamento padrão desses que a gente consome. É para média. É média. Então, o exame dele, ela pega tantas pessoas, dá o medicamento, tantas pessoas dá o placebo. Se tiver 50% mais um de eficiência no medicamento, o medicamento é aprovado na maioria dos casos. Então, a gente vem num mundo que por muitos anos foi construído para a média e hoje a gente começa a individualizar não só o conteúdo, mas os produtos, as soluções. Aí vem uma pergunta, Álvaro, já que você é da publicidade, você é obrigado a pensar para conceituar produtos e compreender até o contexto e, a partir daí, planejar, né? Estamos vindo a uma revolução do coletivo para o individual, né? Sem dúvida. A gente está no olho desse furacão. As soluções hoje, as buscas por soluções, a gente não tinha os mecanismos, né? E hoje a gente tem, que é a inteligência artificial, que para existir precisou de muita capacidade de processamento, muita coisa precisa vir antes para a gente conseguir ter. Né? Agora mesmo, essa semana, o Oppenheimer, o filme que vem ganhando os principais prêmios e tal. Eu ainda não vi. Mas a história você para ver conhece. no momento, estou esperando um momento de ver. A hora que então houver uma conexão é agora. Eu gosto muito Mas eu acompanhei a história. do Christopher Nolan, inclusive do trabalho, às vezes, de conselho do irmão dele, do Jonathan Nolan. Mas o filme é uma obra-prima, mas de uma história que nós conhecemos, né? O Projeto Manhattan, nada mais foi do que a criação da bomba atômica, aquela corrida para chegar na bomba atômica, que só foi possível por conta do Einstein, que só foi possível por conta da Marie Curie lá atrás. Aí vai voltando, né? Por aí vai. Então, esses caminhos precisam ser pavimentados, mas muitas, milhares, milhões de novas tecnologias precisam ser organizadas, descobertas, aprimoradas, para a gente conseguir descobrir uma nova. Então, esses dias brincando, conversando com a minha sogra, ela falou assim, facilidade do Uber, né? Por que a gente não fez isso lá atrás? Não, lá atrás você tinha a tecnologia possível, que era o táxi. Mas precisou de muita tecnologia para você conseguir fazer um pedido no celular e saber onde está a outra coisa. A gente precisou desenvolver o GPS, que é um sistema de posicionamento, de localização, e precisou utilizar satélite. Então, assim, olha o avanço que a gente precisou ter. Agora, o Starlink, né, levando internet para praticamente 100% do globo, e como que isso foi possível? Ele está colocando, se não me engano, são 60 mil satélites em órbita. Nossa. É uma rede de satélites. Mas para isso acontecer, o custo da tecnologia aeroespacial. Então, antes, o foguete ia e ficava. E aí era caríssimo, né? Você perdia tudo. E aí as mentes que não são técnicas, né? Nesse caso a do Elon Musk, como foi a do Steve Jobs, desses caras que tocam muito, que revolucionam modelos de comportamento, porque eles têm uma percepção do comportamento. E o Elon Musk ele costuma dizer às vezes que o grande erro é que muitas vezes você direciona a engenharia para aperfeiçoar algo que nem deveria mais existir. E aí ele chega para os engenheiros aeroespaciais e fala, cara, eu preciso colocar tantos satélites. Cara, vai custar tanto. Isso é impossível, isso é inviável. Precisa custar tanto. Muito menos. Aí os engenheiros falam, isso é impossível. Por quê? Porque o foguete não volta. Aí quanto custa para fazer um foguete que volta? Cara, essa tecnologia não existe. Para fazer isso, a gente vai ter que derrubar um monte. Falou, vocês perdem todos que vocês fazem. Então, ele levantou, fez, na época, um levantamento de patrimônio pessoal e levanta capital no mercado, interessados, volta, chega para os cientistas e fala assim, vocês podem derrubar 6. E descobriram, inventaram o foguete que volta. Então, é fantástico o que ele faz hoje com a SpaceX. Então, o foguete vai, deixa satélites e volta. Mais satélites são colocados nele, ele vai e volta. Então, olha o avanço que a gente vai ter agora com essa rede de satélites. E que vai produzir outros desdobramentos. Exatamente. Porque é assim que vai. Então, o que vai acontecer com essa satelitização e internet ampla e geral, com esses...
Aí vem os desdobramentos, né? Exatamente. E a gente, há alguns anos atrás, não tinha WhatsApp, por exemplo, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha Telegram, etc. O que isso trouxe de mudanças a partir da existência deles mudou a sociedade inteira, e que, por sua vez, mudará continuamente. Exatamente. E aí, Álvaro, como é que você vê as pessoas caminhando nesse universo de mudanças? Você acha que... A pergunta é meio difícil de responder. Não há um limite do ser humano para isso? Porque não vai parar de mudar nunca, né? Eu acho que não. A gente, historicamente, até do ponto de vista fisiológico, a gente se adapta. Nosso corpo se adapta, nossa mente se adapta, nosso cérebro, né, se adapta. Nós chegamos onde chegamos aqui, inclusive nossas formas, o tamanho dos nossos dedos, nossa altura, sim, nossas articulações, porque a gente foi se adaptando ao meio. E é mais do que certo que não sobrevive o mais forte, sobrevive os mais resilientes, né? As espécies mais resilientes. E isso já está acontecendo com a gente já está se moldando. Esses dias eu vi um estudo, quem estiver assistindo aí pode dar um Google e vai ver, é uma projeção do corpo do ser humano nos próximos anos, por conta do uso, se continuar, na verdade, o uso excessivo de celulares. Então, há uma redução do tamanho do pescoço, né? Um aumento do tamanho dos dedos, assim, consideravelmente, principalmente do dedão. Um certo atrofiamento de alguns membros, né? Por conta nós não precisamos mais caçar, né? As crianças hoje crescem achando que o frango nasce na prateleira do mercado. E é assim, a gente fala hoje no desenvolvimento de alimentos em laboratório, né, por multiplicação celular. Sim. E, de novo, já é algo que eu vi. Eu comi um pedaço de frango feito em laboratório, que não era frango, né? E assim vai. Então, o próximo passo disso é haver escala. O próximo passo da escala é uma popularização de preço. Isso não é o fim da sequência, né? Porque essa sequência evolutiva ela é ilimitada e o ser humano acompanha. Sem dúvida, o porquê disso tudo é o ser humano. Não há porquê se desenvolver um WhatsApp se o ser humano não usa. Ele não iria se autodestruir, né? Eu já tenho algumas dúvidas. Sobre alguns aspectos, ele corre esse risco por causa de guerras e ambições. Exatamente. Mas do ponto de vista evolutivo, ele não iria se autodestruir, né? Eu espero que não. Mas uma característica curiosa da nossa espécie é uma espécie autodestrutiva em muitos aspectos. Nós temos hábitos que são, até evolutivamente, são um contrassenso até onde nós chegamos. A gente destrói o meio em que a gente vive por N motivos, né? Agora, sobre essa questão da evolução, há alguns anos, a NASA, o Google, eles se juntaram e criaram uma escola de futurologia, chama Singularity University. Singularidade. Sim. E, inclusive no Brasil já há franquias desse treinamento, mas começou ali no Vale do Silício e é muito interessante. E há uma matriz da produção de conhecimento, da evolução. Então foi feito um plano cartesiano e é apresentado uma elipse que começa a ir crescendo, e de repente faz um avanço assim, mas exponencial. E aí é uma pergunta, isso é um cálculo matemático em cima da produção de conhecimento e daquele conhecimento que já se pode se projetar. Eles perguntam onde a gente está. Então a gente acha que a gente está no meio ali, né? Tanta coisa. Minha avó morreu em 1997 e eu me lembro muito da frase que ela dizia, que era assim: meu filho, já não tem mais o que inventar. O que inventar de 97 para cá? Escutei isso. E a verdade é que a gente está no início da curva de crescimento dessa elipse. Ou seja, o que vem por aí, né? Lembra da bolha socrática do só sei que nada sei? Lembra disso? Sócrates, que já... Essa base, por exemplo, foi descrita por Sócrates, né? Há 3.400 anos. E hoje a gente está entendendo isso de uma forma muito
mais clara, né? Mas acho que até ele se assustaria ao ver o que vem pelos próximos anos, né? É porque o só sei que nada sei daquele tempo era daquele tempo. O de agora continua existindo, mas é para agora, né? E o mundo evolutivo daquele tempo, eu fiz um curso sobre música, sobre a história da música, e pega a música daquele tempo. Era um tom, 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 tom. Não ia além disso. Ainda se estudava as escalas musicais, para construir escala musical, o tonal das coisas e tal. Hoje chegou no absurdo, mas não chegou no final, né? Não. O final é infinito. É infinito. E aí o ser humano acaba se colocando como infinito também, né? Volto a dizer, eu espero que sim. Mas eu não sei, porque a gente fala aqui desses avanços, dessas possibilidades, disso que já acontece, e do outro lado a gente se depara com um subdesenvolvimento comportamental que provoca uma guerra por um pedaço de terra. Pois é. É assustador. Então, nós temos elementos para entender. O ser humano é infinito. Por outro lado, vem a realidade, joga um balde de água fria e fala, Você talvez tem ele inteligência seja. artificial com todas as suas possibilidades de transformação e tem gente guerreando ainda com arma da antiga, né? Jogando drone e tal. Quer dizer, é o que há de mais primitivo. Exatamente. Lá da pré-história ou da história antiga, só mudou que era na espada, arco e flecha, agora é drone. É tudo a mesma coisa. Ameaças de utilização de bomba atômica para a Coreia do Norte, a própria Rússia ameaçando isso. Sim. A gente tem ameaça de novo, né? Embora tenhamos convenções de armas químicas, biológicas, hoje até imperceptíveis, né? Então, assim, olha o que fez a Covid. Né? Pois, eu ia te perguntar agora sobre a Covid. Eu me permiti te interromper para fazer uma questão. A Covid fez uma mudança, foi uma ruptura, né? E parece-me que as rupturas estão ficando agora mais próximas da outra. Em 2023 e 2024, nós temos duas guerras, Ucrânia-Rússia, uma guerra que não termina nunca, Hamas-Israel, que não vai terminar nunca, porque aquilo é milenar, né? Agora está aqui a Venezuela querendo invadir a Guiana, e ontem, essa semana, o Irã atingiu navios americanos e houve retaliação. Então, a gente está... Isso parece-me que vai gerar uma ruptura na ordem internacional, seguida em 2 anos, seguida a Covid, que já fez um estrago. Esses navios, por exemplo, já geraram um ataque ao Iêmen. Então, assim, são provocações complexas de se entender, embora a origem delas é primitiva. Primitivo, concordo com você. Primitivo. Eu aprendi, Álvaro, que frequentei um movimento espiritualista durante mais de 20 anos, chamado Sociedade Brasileira de Eubiose. E os nossos instrutores eram pessoas absolutamente fantásticas. Um deles, o professor Mário Paziente, era um engenheiro mecânico de São Paulo, vinha a Cuiabá uma vez por mês, a gente custeava a passagem, ficava na casa de um amigo comum, na época o Carlos Boscolo, que depois tornou-se sócio da Mitsubishi, aqui da Tauro Motors, que vende Mitsubishi. Hoje está o Paulo, mas era o Boscolo, o pai dele. O Paulo, crescemos juntos nessa história lá. O professor Mário dizia que o ciclo, ele faz isso e vem a decadência, né? Ele começa do zero, vem, sobe, chega no auge, começa a descer. A partir de um certo momento, ele está morrendo aqui, mas está nascendo simultaneamente um de lá, e quando esse termina, o daqui já está em ascensão. A impressão que se tem é que a gente está finalizando ciclos muito rápidos. E a tendência é que eles sejam agora cada vez mais rápidos, né? Mas a gente olha, tá olhando e falando de fora, mas vamos olhar para dentro, né? No Brasil, mais de 50 mil pessoas são assassinadas por ano. A gente não tem o número de 2023, mas certamente vai voltar a chegar perto de 60 mil pessoas assassinadas. Já houve isso no Brasil, 60 mil pessoas. Isso, e a gente já houve 65 mil. A gente vai agora chegar foi 53.
e quando consolidaram os números de 2000, até setembro, se não me engano, eram 47 mil. Então, assim, um absurdo do que a gente ainda precisa conviver. A gente falando aqui de maravilhas da tecnologia, de possibilidades e tal, mas a 100 metros disso está acontecendo, alguém está violando, por exemplo, o corpo de uma mulher ou de uma criança. O pequeno patrimônio que alguém consegue... Você não acha, Álvaro, essa linha filosófica que, ao mesmo tempo em que está acontecendo essa tecnologia, tem o cara que atira no vizinho porque brigou por causa do cachorro que latiu a noite inteira, que é o primitivo do primitivo, ou o cara que assalta, ou o cara que pede esmola, enfim, toda essa distorção social, econômica e desigualdade. E, ao mesmo tempo, você tem a tecnologia de ponta. Me parece que há uma destruição natural e proposital de um tempo das pessoas, de um tempo para que abra espaço para um outro tempo. O que me preocupa é esse proposital. e tem mesmo, né? Mas eu discordo só do ponto quando a gente fala que é econômico. Eu nasci, vivo e vivi, cresci economicamente numa realidade simples e convivendo com pessoas com realidade ainda inferior. E eu não vi ali esse comportamento predatório, autopredatório e de oferta de risco ao vizinho. Éramos pobres, mas éramos respeitosos. E assim construímos... Pobres mais dignos, né? E assim construímos a grande riqueza que é o ambiente seguro e tal. Então eu não acho que é econômico, eu acho que é cultural. Eu entendo que nos falta a cultura do respeito e que cada vez mais ela é potencializada. Aí sim, a cultura do individualismo, a cultura do egoísmo, para mim ela é a causa. Esse nosso QI muito abaixo da média, eu acho que é muito mais uma consequência disso do que uma causa disso. Estou conversando com o Álvaro de Carvalho, nosso assunto aqui, nós estamos filosofando, ele é publicitário, tem uma agência, uma grande agência, a Soul Propaganda, e eu estou aproveitando a experiência de percepções dele para a gente colocar aqui alguns aspectos sobre para onde é que o mundo está caminhando, e já que a publicidade tem que antecipar, nós estamos tentando antecipar aqui. Voltamos em seguida. Estamos de volta à Perspectiva, conversando com Álvaro de Carvalho, da agência Soul Propaganda, e estamos filosofando sobre a propaganda, a vida, e depois acabamos ficando mais na vida, né? Mas não tem mais como caminhar separado, né? Nunca caminhou. A propaganda sempre foi um reflexo da vida, uma projeção da vida, muitas vezes um convite à vida. E ela não pode ser... Ela nasce da percepção do comportamento e com o objetivo de influenciar esse comportamento. Então, a propaganda... Inclusive, ela tem uma função social fantástica, né? Eu costumo dizer o seguinte, a gente usa pasta de dente porque uma propaganda nos ensinou. Então, ela tem ela nos mostra possibilidades. A decisão é nossa. Porque ela respeita a nossa liberdade. Álvaro, na década de 60... eu estava na universidade e eu sempre li muito. E eu assinava, na época, uma revista muito popular chamada Seleções do Reader Digest. É uma revista americana, uma revistinha assim, de generalidades. E ela trazia as propagandas que naquele momento eram as relevantes. A geladeira, que não havia, né? Pouco havia, o fogão a gás, e tinha uma propaganda que me marcava profundamente, que era a propaganda do Modes. O Modes foi a primeira marca de absorventes femininos para o período de menstruação. E a maneira como eles comunicavam a propaganda não era nunca, não tinha, havia um tabu religioso, social, até político, de como abordar a menstruação. A menstruação era um fenômeno que as mulheres escondiam terrivelmente, porque tinha até um quê de vergonha.
Era o momento, era aquele momento. A revista, as agências daquele momento descobriram que as avós podiam ser as educadoras da filha, da neta, e a avó sempre é muito respeitada. Então botavam as velhinhas de cabelo branco, muito serenas, dizendo para a filha: olha, naqueles dias você não precisa mais se esconder, como no meu tempo, agora é possível, tal. Aí falava do molde, tal, trazia uma foto muito, não era foto, era um desenho discreto, tal, mas a caixa aparecia em destaque, tal. E se mudou um comportamento arcaico e muito preconceituoso. Achou-se uma linguagem, né, de uma transformação complexa, que no Brasil dos anos 60 era muito complexo, os problemas femininos eram muito complexos. Nos anos 80 a gente teve uma continuação disso com o primeiro sutiã da Vale Serra. Ah, sim, belíssimo. Por exemplo. Hoje, um jovem analisa aquilo e fala, não tem nada demais, mas quando você entende o contexto da época, aquilo é sensacional. Eu vi outro dia, revi, e eu gosto muito da Elis Regina, da Regina Duarte. Acho uma criatura muito digna. E ela ocupou um papel importante nos anos 80, aquele programa Malu Mulher, né? Que a mulher até então tinha um papel na sociedade muito irrelevante e não tinha projeção social, nem econômica, nem política. E ela faz uma série na Rede Globo chamada Malu Mulher e trazia os problemas na forma de drama, mas ela discutia esses problemas todos que eram. Eu estava vendo outro dia, por conta, ela sofreu um monte de ataques, porque foi ministra da Cultura do governo Bolsonaro, e isso misturou a carreira política com a carreira de atriz, e ela foi muito sacaneada. Mas eu fui ver, por conta disso, eu fui ver um capítulo da Malu Mulher. Mas é tão amador o tema, que hoje não faz o menor sentido. Em 40 anos nós demos várias voltas no giro da mulher e chegamos a esse ponto que chegamos agora, né? E não tem nada, aquela mulher é a mesma, é quase que a mulher do Modes. E o que é interessante, quando a gente falava até daquela linha exponencial da evolução, olha tanto que chegou, mas vamos olhar também o quanto que ainda falta andar para garantir a dignidade merecida e devida à mulher, né? Então, uma coisa interessante da propaganda e do hábito que a gente precisa desenvolver dentro dela, que é, acima de tudo, observar muito comportamento. Mas se a gente não entender as possibilidades, até onde a gente consegue ir, a gente não precisa nem saber até onde a gente consegue ir, mas a gente precisa saber que um próximo passo pode ser dado, precisa ser dado, tem que ser dado, e que tudo parte do comportamento, de uma decisão, né? Tudo parte de uma cultura, né? Que é a consolidação disso. Eu há muito tempo ouvi e comecei a ter essa percepção que eu ouvi de uma pessoa muito sábia, que as revoluções, elas não nos levaram a nada. E historicamente, quando a gente faz uma análise dentro de um contexto mais amplo, está certo. A evolução é o que nos garante o andar para frente de forma sustentável. E a evolução só acontece quando há uma mudança de comportamento. E quando a gente fala de uma mudança de comportamento ampla, ela nasce da mudança de comportamento única e exclusivamente do indivíduo, né? Esses dias me perguntaram, né? O mercado, porque o mercado, e atacando o mercado, né? Aí eu parei para refletir sobre o que de fato é o mercado. O mercado nada mais é do que a manifestação, a soma das manifestações individuais livres de cada pessoa. Mas aí vai obrigar Chego eu lá na sua agência como um possível cliente seu, lá na sua propaganda. Eu quero produzir vasos como esse, com flores como essas. E eu quero material de publicidade para me abrir mercado e tal. O que você olha para... Você me escuta, o que você olha? Quando você está me falando, a gente mais imagina do que olha. Embora o objetivo no cérebro é o mesmo, que olhar é para criar imagem. Sim. Imaginar é a mesma coisa, só que a partir dessas conjecturas.
Mas a primeira coisa que eu olho é quem vai comprar. Porque aí é o marketing, né? O marketing define isso. Olha, tem público? Tem público, o preço que eu consigo produzir e vender encaixa no orçamento, dentro da lista de prioridades, qual a quantidade, tem logística, enfim. Então, você considera também o que isso significará para as pessoas? Sem dúvida, porque o meu olhar, aí sim de publicitário, depois que a análise de marketing está feita, você usou até a palavra perfeita, é significar, é como transformar isso num signo, né, de fato. A gente não compra o vaso, Onofre. As pessoas não compram o vaso. A gente não compra a flor. A gente compra o resultado que isso causa no comportamento. Então, por que nós temos uma flor aqui? Ela traz beleza, ela traz sutileza, ela traz sensibilidade. As pessoas entendem isso. Não é a flor. Então, o vaso e a flor são acabam virando mero detalhe. Não é a flor pela flor, é o que ela significa, né? Não é o vaso, é o que ele significa, o que ele proporciona, né? Ele é o casulo, ele é a casa para que uma flor... E traz beleza, as pessoas são orientadas pelo design, pela beleza visualmente, né? É um elemento da nossa cultura. Então, o principal ponto, a gente tem várias técnicas que permeiam isso, mas o principal ponto é olhar para as pessoas. O que pode significar para ela. No passado, quando a vovozinha dizia para a filha, para a mãe, para ensinar para a filha que naqueles dias tinha agora um conforto de um produto que substituía ela falava dos paninhos que tinha que lavar escondido. Isso na propaganda, era muito delicada a propaganda. E eu assinei as seleções por muitos anos, até ela se afastar do Brasil. E não mudou nada, porque quando a vovó falava para a mãe, para falar para a filha, no fundo ela está falando de conforto, está falando de mudança de comportamento, estava falando de vida. Quando você cria um anúncio para isso aqui, no fundo, isso que você está falando, esse subjetivo forte, que é a razão pela qual as pessoas vão comprar, você está falando de vida, né? Exato, sempre. Por que uma pessoa compra uma Ferrari? Parou para analisar isso? Por que eu, com 150 mil, compro um bom carro? Por que eu vou gastar 8 milhões, 6 milhões para comprar outro? Não é o produto em si, é o que ele significa. Tá. Teve um rapaz chamado Maslow que começou a entender esse comportamento na média do ser humano e ele desenvolveu, ficou famosa como a pirâmide de Maslow, que são as necessidades, as etapas que o ser humano vai passando. A mais básica e primitiva dela é a da sobrevivência. Eu preciso ter ar, ter água, ter alimento, né? Tem as minhas necessidades fisiológicas. Aí, a partir daí, a gente começa a galgar esses degraus. E meio que quase todo mundo, ou a grande maioria, segue essa linha comportamental. Então, quando a gente começa a falar em autorrealização, quando a gente começa a falar em status, a gente tem um outro comportamento primitivo do ser humano que é parecer melhor do que o próximo, que vem da alma do nosso egoísmo. Na verdade, o que movimentou tudo isso tudo foi um pouco do egoísmo, né? Sim. Essa necessidade de ser melhor do que o outro. E que a filosofia, através de tantos emissários, né, gigantes, tentam nos dizer que o caminho não é pelo egoísmo, é pelo altruísmo, né? Talvez se a gente fizesse pelo próximo, a gente estaria muito mais longe do que onde a gente chegou. Álvaro, vamos voltar ao ano 2024 e encará-lo como uma consequência. Vamos pegar a pandemia para cá. Vamos esquecer o antes da pandemia.
Porque ela colocou todos nós na iminência de morrer a qualquer minuto, sem controle nenhum. A própria medicina não tinha controle da doença até um certo momento. Depois é que vieram vacinas e um certo controle e tal. Mas a pandemia mudou muito o comportamento humano e nos trouxe a sensação da finitude, a presença iminente da morte e tal. E tínhamos um mundo publicitário, um mundo de comunicação, um mundo de comportamentos até então. De lá para cá, que em 2022 ainda tinha pandemia. Em 2023 é que não teve mais, embora continuasse vacina e tal. 2023, 2024 já estamos livres da pandemia e estamos diante de quê, Álvaro? Do resultado, a partir das percepções do que a Covid mudou. O que é que nós estamos diante hoje? Filosoficamente, até nós somos o que nós fomos, ou seja, tudo pelo que passamos nos molda. Agora, na cabeça principalmente do jovem, o tema pandemia já foi. Isso não existe mais, não é um assunto mais falado. Como você disse, os ciclos estão muito mais achatados. Né? Não quer dizer que eles não são fortes, intensos, mas eles são, em tempo, eles são bem mais curtos. E hoje a pandemia nos modificou, certamente, mais talvez nas gerações mais novas, dos milênios aí em diante, mas o que vem pela frente a gente nunca sabe. A gente estima, né? A gente vê essas movimentações, principalmente tecnológicas, esses avanços. Agora a gente começa. 2024 eu acho que vai ser o ano, como começou em 2023, mas eu acho que vai ser o da grande entrada da inteligência artificial na nossa vida. E numa escala de fato muito ampla. A gente começa a falar em computação em exoescala, nós estamos falando de um avanço computacional gigantesco. Foi desenvolvido um processador agora, por exemplo, que tem a capacidade de processamento de 10 mil processadores comuns que já são extremamente avançados. E já está em desenvolvimento e deve começar a funcionar agora em 2024, outros processadores com o dobro e o triplo da capacidade deles. Então, eu acho que a gente vai começar a ver alguns avanços que a gente ainda é um pouco incapaz de imaginar. Isso reflete, a partir do ser humano, mas reflete no ser humano. Sem dúvida. Isso é do ser humano, para o ser humano, com o ser humano. E esse novo modelo mental dessas novas gerações, Onofre, de menos consumo, que é extremamente positivo. É bem claro isso. Extremamente positivo, mas ainda sem um significado para a vida. A gente tem um aumento das doenças da mente exponencial. Terrível. E o Brasil lidera isso, inclusive, proporcionalmente na América Latina. Alguns membros da nossa equipe tiveram agora no Festival de Criatividade na Argentina, o El Oro, onde se unem algumas das principais mentes da criatividade de global. E o que é a criatividade, se não o estudo do comportamento e uma forma de criar algo disruptivo para isso, né? E se falou muito de saúde mental, muito saúde mental, que é o que você disse no início dessa conversa. Será que a gente está preparado para esse avanço nessa velocidade? Então, de novo, o que vai limitar isso é a nossa capacidade. A nossa capacidade, aí sim, mais média do que individual. Agora, se a gente considerar, Álvaro, lá há 40 mil anos atrás, possivelmente, pouco mais, pouco menos, se descobriu o fogo. Era tão disruptivo como agora, né? Porque quando descobriu-se o fogo, as pessoas aprenderam a descobrir os metais, aprenderam a comer a carne, não carne crua, mas assada, etc. E cozinhar as coisas que não comia. E houve um melhor aproveitamento, o cérebro aumentou e os comportamentos todos mudaram, fisicamente mudou. E era tão complexo e disruptivo como é tudo agora, né? Sem dúvida. Então, o ser humano ele é capaz de superar as situações e se superar dentro das situações.
A grande diferença é que o que a gente demorava, às vezes, séculos para ter é verdade. Né, olha a diferença entre Paleolítico e Neolítico, né, o tamanho de cada era. E esses momentos, esses atos... Hoje estamos tendo um Paleolítico e um Neolítico em 10 anos, né? Acho que menos. Um ato de disrupção que gerava uma quebra de era, acho que nós temos hoje uns 20 por semana. Mas o que de fato vai ser relevante ao ponto, tudo é relevante quase ao ponto de mudar a vida das pessoas. Mas o que vai ser relevante é o ponto de atrair a atenção das pessoas, para que as pessoas ponham foco naquilo, para se de fato estabelecer uma nova cultura. E aí vem uma nova linguagem, né? Exatamente. Essa nova linguagem que você está propondo, ela passará muito mais pela tecnologia do que pelo convencimento tradicional, né? O convencimento tradicional, ele perdeu Não é que ele perdeu, ele ganhou ele ganhou novas ferramentas. Evoluiu. O que a gente não tem mais? A gente não tem mais aquela concentração. Então, a gente chegou a ter eventos onde você tinha 90% da população na frente de uma televisão, ao mesmo tempo. Foi. Ouvindo a mesma pessoa. Isso não acontece, dificilmente vai acontecer mais. Hoje está tão segmentado, né? Hoje as coisas vão acontecer no momento da pessoa, não no momento da sociedade. Quando a gente olha o todo disso que você está falando, a gente enxerga um caos. Mas, na verdade, o caos não é desordem, é falta de uma ordem mais perene, né? Porque é a transição do neolítico de hoje, exatamente, do paleolítico para o neolítico. E me preocupa, de novo, já falei, me preocupa aqui acho que umas 10 vezes, mas o retorno que a gente está tendo, porque quem não está preparado, quem não consegue entender, percebe isso como uma grande ameaça, não percebe isso como um movimento evolutivo. E aí elas querem pôr ordem nisso, mas elas querem pôr ordem porque elas são incapazes. Pelo olhar atual. Mas por conta da própria incapacidade delas. E aí o que isso gera? O retorno ao autoritarismo. Porque alguém que não entende esse movimento... Aí tem que ser do meu jeito. Querendo ordená-lo dentro das suas incapacidades. E aí vem o grande perigo que a gente volta a sofrer, e esse equilíbrio, esse desequilíbrio. A gente está enxergando isso hoje, né? Estados Unidos, Rússia, no Brasil, Israel, Japão, China, né? O autoritarismo que gera o extremismo, que são idênticos, né? Que na verdade é uma incompreensão. Exato, o Brasil se dividindo, de novo, o mundo, né? Mas vamos trazer para a nossa realidade, entre uma direita e uma esquerda que não se opõem diametralmente, que se opõem e quase se encontram de novo no autoritarismo, que é eu querer para você aquilo que eu nem sei se você mesmo quer. E que talvez para mim seja bom, para você não faz o menor sentido, né? Álvaro, nossa conversa foi tão curta e tão longa, né? Se a gente fosse fragmentar essa conversa, ela ficava deste tamanho, né? Porque tocamos em muitos pontos e pontos disruptivos, uma compreensão das coisas, né? Um raciocínio que frequentemente a gente não tem tempo de ter, né? E você teve a gentileza de compartilhar com os nossos ouvintes, com a sociedade, esse seu conhecimento tão sereno, né? Muito obrigado. Olha, eu que agradeço, sempre uma honra. Carinhosamente continuo te chamando de mestre Onofre, por isso. E acho que eu falei muito, fico com medo de não ter falado nada, porque a gente vem com o foco, chegou aqui, a conversa tomou outro rumo, né? Eu não vi o tempo passar, mas eu posso dizer que o tempo foi maravilhoso em estar aqui com você e com vocês. E para mim é sempre uma honra, sempre um prazer, um prestígio muito grande muito obrigado. Ser convidado a sentar nesse sofá. Muito obrigado, Álvaro. O prazer é todo meu, um respeito muito grande, carinhoso, meio paternal, sabia? Eu sinto. Eu sou meio patriarca. As pessoas que eu adoto me põem debaixo da asa. E ainda mais o contato que eu tive com o seu filho, Thiago. Pois é. Que eu tenho muito respeito e admiração. Então... E ali eu pude ouvir o comportamento paternal, não só o filosófico, mas o biológico. Álvaro, muito obrigado. Que o nosso ano seja
efetivamente os das transformações e que o ser humano consiga se encontrar dentro de si e fora de si mesmo. Voltamos na próxima semana com um novo Perspectivas. Até lá.